Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Mais um dia, mais uma semana se iniciando e nós aqui no nosso devocional, Manhã na Palavra, Rosângela e Andressa, né? Já tô chamando a Andressa para estar aqui conosco para a gente trazer um pouquinho da palavra que o Senhor tem para nós hoje. Enquanto isso, vamos convidando as pessoas, apertando aí o aviãozinho. Já estou aqui fazendo a minha parte. Peço que vocês também façam a de vocês, para que a gente possa ter mais pessoas aqui para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor vem trazer hoje para os nossos corações, para a gente iniciar o dia e a semana cheios da presença do Senhor. Amém? Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom ouvir a palavra, como é bom louvar, como é bom adorar esse Deus que é grande, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é fiel, esse Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, né, para as nossas vidas. Que nós possamos também ser fiéis a Ele, que a gente possa estar mais na presença, buscando mais a Ele, todos os dias das nossas vidas, né? A Ele a gente deve toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos lá, bom dia, Ed, na paz do Senhor, bom ter você aqui. Eu vou aqui convidar. Bom dia, Edna, bom dia, Marisa, que estão aqui, né? Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo bem. E Amém. você? Tudo bem, uma semana linda se iniciando, uma segunda-feira, né? Muitas expectativas, muitos projetos, né? Muitas decisões. Início de semana a gente tem que começar assim, né? Com alegria. Vamos colocar o título aqui? Vamos, hoje é Que dia é hoje? Amor Dia Mais. 1. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2021. Peraí. Título Amor Mais Profundo. mais profundo. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Fixa para nós, princesa. Sim, Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Empreste esse dedinho para Jesus, aperte o coração com e, força. e Compartilha com mais pessoas que nós vamos já começar a semana falando de uma coisa que é extremamente necessária, né? Para é, nós e para as pessoas e que pode mudar tudo, né? O exatamente. amor muda tudo. Vamos lá, Isso. Rô? Vamos lá. Você pode ler aí? Posso. 1 Pedro 4, do 7 Sim, a 11. isso. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 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 Aleluia, Jesus. Palavra boa para começar a semana, hein?
falar do amor mais profundo, né? Aquele que vem de Deus, mas aquele que nós também podemos transmitir e devemos. Podemos e devemos, né? Quando se conheceram, Edwin Stanton afrontou o presidente Abraham Lincoln pessoal e profissionalmente, referindo-se a ele como uma criatura de braços compridos. Mas Lincoln apreciou as habilidades de Stanton e optou por perdoá-lo, chegando a nomeá-lo para um cargo importante. Stanton mais tarde passou a amá-lo como um amigo. Foi ele que esteve ao lado de Lincoln quando este foi baleado e que sussurrou em prantos na morte do amigo. Agora ele pertence à história. A reconciliação é algo lindo. Pedro se dirigiu aos seguidores de Jesus ao escrever: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. As palavras do apóstolo me fazem imaginar se ele estava pensando na própria negação ao Senhor e no perdão que Jesus ofereceu a ele e a nós na cruz. O profundo amor que Jesus demonstrou através de sua morte na cruz nos liberta da dívida do pecado e possibilita a reconciliação com Deus. Colossenses 1, 19 e 20. Seu perdão permite que perdoemos os outros ao perceber que não conseguimos fazê-lo por nossa própria força. Quando amamos os outros porque nosso Salvador os ama e os perdoamos porque Ele nos perdoou, Deus nos fortalece a fim de que nos desapeguemos do passado e prossigamos com Ele rumo a novos lugares de graça. O perdão de Deus é o teste pelo qual eu sou julgado. Amém. Seja bem-vinda, Valquíria, Nilva, bom ter vocês aqui. Bom dia, bom dia. Ai, como é lindo falar desse amor, né? Aqui a gente vê a citação de Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, como Jesus já havia dito antes que ele o faria. E ele tinha dito, né? Não, eu jamais farei isso contigo. E assim ocorreu, e Pedro o negou. Mas Jesus o perdoou, porque Pedro se arrependeu, né? Pedro, depois que o perdoou, depois que o galo cantou 3 vezes e ele percebeu que ele tinha feito aquilo que Jesus tinha dito que ele faria, ele se sentiu péssimo, ele se arrependeu do que ele fez e compreendeu que aquilo que o mestre havia dito a ele que ele faria, ele o fez. E Jesus o perdoou, e Deus o perdoou. Quem somos nós para não perdoarmos o nosso próximo? Se Jesus morreu por nós, jogou todos os nossos pecados na cruz, né? Eu vejo aqui a história de Pedro como uma lição, porque muitas vezes nós focamos em Pedro somente como aquele que negou Jesus 3 vezes. E esquecemos um pouco da história de Pedro depois da negação, depois do arrependimento. Pedro virou um apóstolo fiel, Pedro pregou, Pedro levou a palavra de Deus até onde ele podia, até a sua morte, né? Ele falava, ele fazia milagres, né? Através do Senhor. Então ele foi aquele servo, aquele fiel que foi até o fim. Ele morreu por morte de cruz, mas ele disse que não era digno de morrer de cruz, e ele pediu que fosse virado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual o mestre, né? E aí a gente vai lá para a história de Jó, né? Eu gosto muito de falar de Jó, porque Jó tinha tantas coisas. Jó tinha uma família, tinha bens, tinha posses, né? E Jó estava bem. E o inimigo foi junto a ele e disse ao Senhor, a Deus, né? Ele está bem, ele te louva, ele te adora. Por quê? Porque ele tem tudo. Ele tem tudo. Então ele não tem motivo para não te adorar, né?
E aí Deus permitiu que o inimigo tocasse em algumas áreas de Jó, né? Alguns já conhecem a história de Jó, e ele tocou, tirou filhos, tirou posses, enfim. E só não tirou a vida de Jó, mas tirou saúde e tal. E Jó foi fiel. E aí Jó, lá no final já do capítulo 42, no versículo 5, disse assim: meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os olhos te viram, né? Jó tinha ciência do amor de Deus. Jó sabia de todas as coisas que Deus podia, todas as coisas que Ele é o dono de tudo. E ele creu até o fim, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por privações, mesmo sendo tudo tirado dele. Jó permaneceu fiel. Jó sentia o amor de Deus, Jó sabia que Deus o amava e que Deus não ia permitir que o inimigo das nossas almas ceifasse a vida dele. E ainda assim Jó foi fiel, e ainda assim Jó amou, continuou amando. E esse Deus maravilhoso depois restituiu tudo aquilo que era de Jó. E ele devolveu tudo e muito mais. E muito mais. Em Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são acima e não nas coisas que são da terra. Quantas vezes a gente se pega preocupado com as coisas que estão aqui no dia a dia. E, no entanto, a gente tem que se preocupar com as coisas que vêm do Senhor. No entanto, a gente precisa se preocupar com as coisas que vêm do Senhor. Quantas vezes nós paramos para orar? Quantas vezes nós paramos para jejuar? Quantas vezes nós paramos para ler a palavra, para ouvir a palavra, para estar no secreto com o Senhor, para estar mais próximo, para sentir esse amor do Pai que está aqui conosco em todo momento, né? Então, muitas vezes a gente se perde, né? A gente está no nosso dia a dia e a gente não presta atenção naquilo que vem de Deus. Só o fato de nós acordarmos e respirarmos, estarmos vivas, já é motivo de gratidão por esse amor enorme que o Pai sente por nós. Amém? Fala um pouquinho aí, Andressa. Eu estava pensando aqui, né, sobre o culto de ontem. Amém. Ontem, o culto na igreja onde eu congrego, o tema do culto foi gratidão. Bom Então, dia, bom na minha dia. também. É, Nossa, que bênção. E aí, o pastor que pregou a palavra, ele falou sobre o filho pródigo. Sabe, aquele que pede para o pai, né, dividir a herança e dar a parte dele, e ele vai embora e volta. E vou me concentrar na parte do amor, né? Ele foi, pediu a herança a qual ele tinha direito, mas o pai dele estava vivo. E herança é depois da morte. Mas o pai dividiu entre os filhos e deu a parte dele. E ele foi embora e fez tudo o que ele tinha que fazer. E em um determinado tempo, Deus o fez lembrar de casa e ele voltou. Só que quando ele voltou achando que o pai o rejeitaria. Mas o Senhor, que é o pai, o amou. O pai correu ao encontro do filho e se lançou no filho. Tem algumas versões de Bíblia que fala que ele se lançou nos braços do filho e o abraçou e o beijou, né? E nós que somos filhos e filhas amadas do Senhor, eu fiquei pensando aqui, né, no versículo 8. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidões de pecado. Nós temos tido ardente amor com o Senhor, para com o Senhor e para com as pessoas. Nós temos usado de amor ou nós temos sido críticos, apontadores,
acusadores, julgadores, nós temos sido aqueles que, com palavras, destroem os sonhos dos outros, que com comportamentos diminuem os outros. Quem nós temos sido? Nós temos vivido o verdadeiro amor? E qual é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é aquele que fala lá na Bíblia que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou. Ele simplesmente nos amou. Mesmo sabendo onde nós caímos, onde nós tropeçamos, onde nós nos afastamos dele, onde nós usamos a palavra dele para nos beneficiar, onde algumas vezes nós distorcemos o significado do que é ser cristão, do que é ser filho de Deus, servo de Deus, para nos beneficiar. Será que nós temos amado ao Senhor? Nós temos nos entregado para Ele? E nós temos amado as pessoas? Sabe, eu estou morando aqui em Itatiba tem alguns meses, né? E o Senhor é muito bom comigo, né? Bom dia, Ori, seja bem-vinda. O Senhor é muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer várias igrejas e de participar de ministérios e de fazer a obra do Senhor. E o Senhor me trouxe para cá para eu sentir amor por pessoas e para aprender a amar pessoas. Aqui tem um ministério de jovens, né? Embora eu não seja tão jovem, eu estou com os jovens, mas tudo bem? Deus sabe o porquê. E os jovens daqui, eles se amam tanto, e é uma coisa que, assim, embora eu seja muito comunicativa, eu falo e tal, em alguns momentos eu fico muito no meu canto. E eles fazem um esforço tremendo para vir até mim. E quando eles vêm, eles demonstram por mim amor. E até pessoas que eu olhava e falava assim, nossa, eu nunca vou me aproximar, eu nunca vou ter relacionamento com essas pessoas. Deus tem fazido elas vir e se abrir para mim. Então você precisa abrir o seu coração para amar. E o amar é incondicional. Não é condicionado. Eu só vou te amar, viu, Rô, se você fizer o devocional comigo. Eu só vou te amar se você fizer tudo aquilo que eu gosto. Eu só vou te amar se você isso, se você aquilo. Olha, eu quero te convidar a tirar o si e a viver o amor. Viva o amor. Bom dia, seja bem-vindo. Sabe? O viver o amor, ele vai cobrir multidões de pecados. Eu não peco. Olhe bem. Pense bem. Sabe? E não faça para que os seus pecados sejam perdoados. Faça porque, bom dia, tudo bem? Faça porque amar é bom. Amar é bom para você, amar é bom para o outro. E amando você vive os propósitos de Deus. Quantas vezes nós não lemos lá o texto, né? Do filho pródigo. E nossa, eu no lugar desse pai, eu não ia receber esse filho de volta. Mas quantas vezes nós nos comportamos como esse filho e muito pior do que esse filho, né? Porque ali na Bíblia não conta. Mas eu acredito que quando esse filho caiu em si de quem ele era, ele não falava mal do pai. Ele não denegria a imagem do pai. E muitas vezes nós falamos mal do Senhor. Nós denegrimos a imagem dele com a nossa vida, com o que nós fazemos e com o que nós vivemos. Por quê? Porque nós pecamos e não estamos nem aí com a consequência. Porque nós questionamos e falamos, Deus, o Senhor tem uma promessa, mas o Senhor não está cumprindo. E você? Você tem ido de encontro para a promessa? Você tem feito a tua parte? Então, assim, nós fazemos tudo isso,
Mas quando o Senhor nos faz despertar ao amor dele, nós voltamos e ele nos abraça, e ele nos beija, e ele nos enche do Espírito Santo de Deus. E por misericórdia ele ainda fala assim: filho, filha, eu vou te usar para minha obra, para que o meu nome seja glorificado em tua vida. E pensando nisso, né, Rô? Mais para baixo aqui fala sobre administrar. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Você tem usado os seus dons? Você tem feito a obra do Senhor? Ah, mas eu não sei fazer nada. Você pode ser útil em muitas coisas na obra do Senhor. Você pode ser útil em N situações, dentro e fora da igreja. Sabe, aqui no verso 11 fala assim: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Você tem falado conforme a palavra ou você tem falado aquilo que é razão na sua mente? Aí fala assim: se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá segundo o que Deus dá. A administração é administração em vários sentidos. Fala sobre a sua casa, bom dia, seja bem-vinda. Sobre a sua casa, sobre o seu tempo, sobre as suas finanças, sobre o seu relacionamento, sobre tudo. Sobre tudo. Administre. Né? E aí depois ele fala assim: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória e o poder para todo sempre. Amém. E falando, né, de perdão, que o devocional citou perdão. E aí eu já falei, né, do filho pródigo. Perdoe. O perdão, quando você libera o perdão para o outro, não é para o outro, é para você. Ah, mas como? Deus precisa perdoar você? Ele precisa? Sendo Deus, sendo quem Ele é, dono de tudo. Ele criou tudo. Ele pode tudo. Ele precisa perdoar você? Não, ele não precisa. Mas ele te ama. E por amor a você e a mim, ele te perdoa. Então, o benefício de perdoar é todo seu. Ah, mas Deus se beneficia de perdoar? Sim, por isso que ele é Deus. Só por... Então, quando alguém te machucar, te agredir, te incomodar, te desprezar, perdoe. O benefício de perdoar é seu. Você ganha por perdoar, porque você tira de sob os seus ombros um jugo que não é seu. Porque a você não foi dado julgar. Você foi chamado para amar e amar ardentemente, ardentemente, intensamente, com calor, com verdade, com compreensão, com respeito. Ardentemente. Ardentemente. Que o amor do Senhor venha arder no seu coração hoje. E que esse arder venha transformar e limpar você de dentro para fora, que você seja tocado e tocada. E que nós possamos viver o amor de Deus, se relacionando com Deus, oferecendo tudo que nós recebemos de Deus para o outro, e o Senhor será glorificado. Nós precisamos viver o amor. É fácil? Não. Quer quer um desafio? Tem um livro que chama O Desafio de Amar, daquele filme Prova de Fogo. Compra aqueles benditos, aqueles cartãozinhos, compra aquele livrinho, compra e faz o teste, né? Quem tem problema de relacionamento, principalmente, aquele livro é perfeito. Vai, faz aquilo ali. Vê se você não vai ter vontade de catar a pessoa, brincar de roxinho com ela.
Mas não é o brincar de roxinho que é necessário, é o brincar de vou amar. É o brincar de fazer, de ir além. O Senhor te ama tanto, tanto, tanto. Ele te ama tanto que ele permite você andar por caminhos. Ouvi isso ontem na igreja, fiquei pensando, falei, Deus, que medo. Por caminhos que não é o projeto dele para que se cumpra a sua vontade. Lá na frente você entenda que o caminho dele é melhor. Bom dia, Cione. Sabe? Que você se sinta amado hoje, que você se sinta amada, querida, abraçada. O Senhor te ama, te ama. Sabe esse amor mais profundo? Eu já falei muito aqui, Rô, você deve ter visto e ouvido eu falar sobre o amor raso, sabe? O Senhor, ele entra lá nas profundezas, sabe, naqueles segredos que você tem e não conta pra ninguém porque você morre de vergonha. Sabe, nos teus horrores, nas tuas mentiras, nas tuas, no seu achar que você é melhor do que o outro, na sua soberba, na sua insanidade, porque às vezes nós somos insanos. Bom dia, Andresa, tudo bem? Sabe? Quando você cai na real, quando nós tiramos a máscara e vem à tona tudo aquilo que nós realmente somos, o Senhor ali te ama. E Ele te perdoa. E Ele convida você a abrir o seu coração e se deixar ser amado, se deixar ser tocado, deixar ser tratado para que então você possa amar e distribuir o amor dele para os outros. Porque nós mesmos não temos condições. Que nós possamos ser impactados pelo amor de Deus. E que nós possamos impactar. Eu lembro sempre daquele louvor que fala que o amor do Senhor nos constrange. É verdade, é verdade. Que E você aí seja você falando, constrangido. a gente lembra, né, que o Senhor vem falando já conosco, que Ele quer que a gente entre nas águas mais profundas, né? Nas águas mais profundas. Ele não quer que a gente simplesmente molhe o tornozelo, molhe as pernas. Ele quer que a gente mergulhe, que a gente entre nessa água profunda, que a gente se rasgue, se diga diante dele, porque ele tem amor demais para dar para nós. Né? Eu lembrei de ontem, você falando da pregação de gratidão. Né? Ela fez uma comparação, né? A gente ainda tá em tempo, já passou, né? A gente já está em janeiro, mas ainda há tempo. Isso, Alcione, o Senhor nos chama a descer e lá seremos moldadas e veremos o seu amor profundo por nós, é verdade. E ontem ela estava falando do balanço, né? O balanço que nós podemos fazer das nossas vidas, né? E aí ela comentou do ativo e do passivo. E aí ela falou assim, o que Deus tem feito por nós, né? Quanto de amor ele tem derramado, quanto ele fez por nós em 2020. Bom dia, Rosângela, Nalva, bom dia, sejam bem-vindas. O quanto o Senhor fez por nós em 2020, nós estamos vivas, nós estamos aqui, mesmo diante de tudo que aconteceu em 2020, desse Covid. Eu sei que muitas tiveram perdas, né? Muitas, mas nós estamos aqui, a nossa família está aqui, nós acordamos, nós recebemos graça, Deus derramou misericórdia sobre a nossa vida, Deus nos amou. Então, olha quanto crédito, quanto ativo nós temos aqui. A gente não consegue nem pagar tudo isso que Deus faz por nós. Não conseguimos. E aí ela falou assim, o passivo. E aí eu venho aqui para a palavra do Senhor no versículo 10, né? Que diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas
Nós temos amado o próximo. Pessoal, Rô, travou. Precisamos que você leia de novo, por favor. Ah, certo. Amém. Vamos lá. Então, no versículo 10, diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí a gente vem o que você já falou, né? O que que nós temos o ativo, que é todo o amor que Deus derrama sobre nós, toda a graça, toda a misericórdia. Então a gente está com o tanque cheio. Você está cheia e você está transbordando, você está distribuindo o amor que Deus dá para você todos os dias, a graça que Ele derrama sobre a sua vida, a misericórdia que Ele tem contigo, né? Ou a gente ainda está assim, olhando para o outro com aquele olhar de julgamento, com aquele olhar que a gente, nossa, eu não faria isso, né? Muitas vezes a gente se coloca nessa posição, nossa, olha só como é que fulano tá, como que ele fez, como... Não, nós devemos nos colocar na posição de Jesus. Olha com o olhar de Jesus para o seu próximo. O que que Jesus faria? Ele julgaria? Não. Ele chamaria para perto. Ele amaria. Jesus é advogado, né, Rô? Ele não Exatamente. julga. Ele não julga. Se ele não julga, quem sou eu e quem é você? Quem somos nós para julgarmos o próximo? Nós devemos amar, a palavra de Deus diz, amar a teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos amando, nós estamos levando amor, nós estamos falando em amor, porque muitas vezes a gente precisa, sim, repreender em amor, falar em amor, né? Mas não significa que você está ali condenando alguém. Não, você está querendo dar um suporte emocional, você está querendo É. dar uma orientação, sabe? Orientação, suporte. Muitas de nós precisamos disso. E a palavra de Deus nos leva a isso, a ajudar a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que a gente possa verdadeiramente praticar a palavra de Deus. Não somente ler a palavra do Senhor, mas colocar ela em prática. Colocar O, todos os dias. Pode falar. Rô, sabe, assim, todo final de semana a gente sai, né? Às vezes a gente vai lá na minha sogra e tal, a gente vai fazer as coisas e tal. E assim, vira e mexe, quando eu tenho oportunidade, eu falo assim, para as pessoas do meu convívio e tal, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso fazer algo para que a sua vida se torne melhor e tal? E eu estava vendo um post esses dias que estava escrito assim: quando você não souber o que dizer ou o que falar, ore pela pessoa. Amém. Sabe, nós temos o defeito, e aí tudo que nós pregamos aqui bate primeiro em nós, vocês precisam ter essa consciência, e depois vai até vocês, nós não julgamos. Tudo que nós pregamos aqui, tudo que nós trazemos aqui, primeiro vem como ensinamento para nós, e nós ficamos, né, modelo vaca, ruminando a palavra, e procurando aplicar isso, porque é uma verdade. Então, assim, muitas vezes nós temos a necessidade de opinar. Muitas vezes nós temos necessidade de apontar, de criticar, de julgar. Então é assim, se você não souber ponderar a forma de falar com o outro, não diga nada. Ore. Se você não souber como levar um ensinamento para que a pessoa cresça, não diga nada. Não venha com críticas construtivas e no meio com porretadas que machucam e que agridam, sabe? Ore pela pessoa. Eu, né, devido à minha formação, eu faço leitura de comportamento, eu faço leitura de perfil, né? Mas nem tudo que eu vejo eu saio falando, olha, você fez... Não. Eu divido muitas coisas e muitos pensamentos com o Márcio, com a Rô, às vezes com a Alcione, às vezes com as minhas outras amigas do coaching, porque nós falamos a mesma linguagem para que a gente possa, de repente, encontrar formas de ajudar. Mas se você tem o costume de querer opinar em tudo e, por consequência disso, você acaba machucando as pessoas, ore, se cale, ore. A última palavra não é a sua, é a de Deus.
Ah, mas eu falei para você que ia ser assim. Olha, lembra quando eu sinalizei para você que se você comer um pacote de bolacha recheada todo dia vai te fazer mal? Então, o que você pode comer para que te faça bem? Não é eu te falei! Até mesmo porque Jesus não faz assim, sabe? Nós precisamos mudar a nossa postura. Nós precisamos mudar. A Auri colocou uma anotação aí, Rô. Ontem Isso. visitei minha prima na UTI, orei por ela, falei do amor de Deus por ela e disse o quanto eu a amo. E por amor entreguei a vida dela nas mãos dele, porque ela está sofrendo muito. Nós vamos Amém. continuar orando por você e por ela, viu? Amém. Amém. Tem mais alguma coisa aí, Rô? Não, querida, era isso. Eu acho que Deus fala, tem falado, tem nos orientado, tem nos exortado. Agora Amém. depende de nós, né? Aquela velha história. Ele está ali, a chave está ali na porta. Depende de nós virar a chave, agir, colocar em prática. Foi isso que a gente ouviu, eu ouvi ontem no culto, né? A irmã falando, a pastora Ana, Ana Cláudia, se eu não me engano, falando, né? Que a gente. Tudo está aqui nas nossas mãos. Deus vem dando ferramentas, Deus vem falando, né? E ela falou uma coisa muito sábia, que a gente às vezes não para pensar. Deus já vinha preparando o momento da pandemia com as mídias e as redes sociais, porque elas não existem somente para que a gente fique vendo coisas, elas existem para que a gente possa alcançar mais pessoas para Jesus, né? Ela existe para isso, né? Se você anda fazendo das mídias ou eu ando fazendo das mídias outras coisas, vamos tentar focar, vamos tentar levar a palavra do Senhor para mais pessoas, vamos expandir, né? Porque Exato. essa mídia existe, porque o Senhor disse que a palavra dele tem que chegar até os confins da terra. E como eu e você que estamos aqui no Brasil, né? Eu estou aqui em João Pessoa, a Andressa está em Atibaia. Como é que eu posso fazer a palavra de Deus chegar lá nos confins da terra? Aqui, né? Então, se você, assim como nós, queremos que a palavra do Senhor chegue, que esse amor dele se expanda até os confins da terra, compartilhe, convide pessoas. Tem tantas outras lives, não tem que só a nossa, né? Se possível, estar conosco, amém. Mas existem outras pessoas pregando também a palavra do Senhor, falando da palavra de Deus, né? Então vamos fazer expandir, vamos fazer expandir, que esse amor que hoje o Senhor trouxe aqui, que Ele derrama sobre nós, a gente possa fazer alcançar outras pessoas até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Se você tem pedido de oração, coloque Um aí. monte. Hoje nós temos uma lista grande de orações. Hoje nós estamos aqui orando por vários ministérios, ministérios Mulheres Curadas, Ministério Zoe, Manhã na Palavra, Novo Som, Ministério de Oração, Vencedoras em Cristo. Vencedoras em Cristo, Pastor Márcio, Pastor Endrio, pela família do Márcio, pela família da Auri, né? Peço oração especial hoje pela minha irmã, ela ontem entrou em contato, Rivânia, ela precisa tomar uma decisão hoje no trabalho, ela vai conversar com uma chefe, então, assim, que o Senhor esteja ali colocando a mão sobre essa situação, né? Amém. Pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, por nós como pais, que o Senhor nos dê sabedoria, por emprego, por cura, por libertação, enfim. Se tiverem mais pedidos, coloquem aí para a gente estar orando também. Seja bem-vinda, Vitória. Amém. Eu vou pedir oração por trabalho, né? Hoje eu vou fazer uma pequena viagem para outra cidade, para uma oportunidade que eu recebi um convite. Também quero pedir oração pelo Jean e pela Vivi, que são os meus líderes, né, do Ministério Novo Som. O Jean é um jovem pregador e tem recebido convites para pregar fora.
E nós, por graça, estamos aí colaborando com ele, indo com ele em alguns lugares, fazendo visita, e quando ele vai pregar, nós vamos junto. E assim, é uma honra, né? É uma honra ver um jovem, tão jovem, sendo usado por Deus. E eu peço oração pela vida dele e da esposa. Ela é maravilhosa, sou apaixonada por eles, né? Através deles eu vivo aquele amor que eu descrevi lá no começo. E então eu peço oração por eles também. A Cleonice pede oração pela saúde. Eu quero pedir oração pelo meu paizinho, 92 anos de idade, está cada dia mais arteiro e mora sozinho. Quero pedir oração pela Sofia também. Ela pediu para voltar para casa, que ela está passeando, batendo perna por aí, pediu para vir e nós vamos buscar ela por esses dias. Continue orando por nós, para que nós possamos fazer aqui no devocional o querer do Senhor, não o nosso. Que nós diminuamos e que Ele cresça. E que aqui venham se levantar homens e mulheres para pregar o Evangelho. Nós precisamos de ajuda, né? Se você tem vontade de fazer um devocional com a Rô, você pode vir. Se você tem vontade de fazer um devocional comigo, você pode vir, né? Está aberto, né? E aí, quem ora agora? É hora hoje? Eu oro. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelo final de semana. Agradecemos a Ti, Senhor, por estar aqui nesta manhã. Senhor, por ler a Tua palavra, por ler o Seu devocional, por falar do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor, por falar de perdão, Deus querido, por falar de mudança de comportamento, por buscar formas de aplicar, Senhor, a Tua verdade na nossa vida. Pai querido, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor sendo Deus, tão soberano, tão tremendo, tão maravilhoso, nos ama. E o Senhor não faz como nós fazemos, porque nós oferecemos amor e questionamos. O Senhor ama. Pai, então, nós queremos Te agradecer por este sublime amor. Nós queremos agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos agradecer, Senhor, por cada ensino, por cada palavra, por cada abraço que o Senhor nos dá, por cada beijo que o Senhor nos dá, pelo colo que o Senhor nos oferece, pelo ar que nós respiramos, pelo teto sobre as nossas cabeças, Senhor, pelo alimento, pela vestimenta, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem oferecido para nós, nós queremos Te agradecer. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade de trabalho. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por ter a oportunidade de estar com os Teus filhos e filhas aqui no Manhã na Palavra. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo perdão dos pecados, pela Tua misericórdia e pela Tua gigantesca paciência conosco, Senhor. Pai, nós queremos lançar nas Tuas mãos todos os pedidos de oração que foram expressos aqui. Todos os ministérios, todos os pastores, missionários, todos os obreiros, Senhor, da Tua obra, todos os Teus filhos que foram chamados por Ti para Te servir, Senhor. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos. Pai, as oportunidades de trabalho, os empregos, Senhor, que o Senhor tem reservado para nós. Pai, nós lançamos nas Tuas mãos as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos filhos e filhas, os nossos pais e mães, os nossos idosos. Nós lançamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas carências, Senhor, as nossas dependências emocionais. Nós lançamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Nós tudo entregamos a Ti, Pai. E por fé nós Te imploramos, Senhor, vem operar. Muda a nossa situação, muda o nosso cenário, Senhor. Deus querido, visita, Senhor, a prima da Auri, Senhor, em nome de Jesus. Pai, toca nela. Toca a Tua filha, abraça ela, Senhor. Se for da Tua vontade, cura a Tua filha, Senhor. Que ela venha sentir o Teu amor, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça o coraçãozinho dela pulsar, Senhor, por ser amada. Deus querido, que nós venhamos viver uma semana sensacional na Tua presença, que nós venhamos nos alegrar diante de Ti, Senhor. Pai querido, cuida de nós, Senhor, nos envolve com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nos protege, nos guarda no trânsito, nos guarda na ida, na volta, no levantar, no assentar, Senhor, nos guarda em tudo.
que a sua presença seja real em nosso meio, que nós possamos te sentir, Senhor, pelos olhos da fé, que nós possamos te tocar e te abraçar, Senhor. Cuida de nós, Senhor, perdoa as nossas faltas, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Perdoa a nossa falta de paciência contigo, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Pai, nós precisamos de Ti. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, e imploramos a Ti que nós venhamos ser envolvidos pelo Teu amor, Senhor. E que nós possamos sorrir, Senhor, porque Tu és tudo o que nós precisamos. Tu és a resposta, Tu és a cura, Tu és a verdade, Tu és a liberdade. Tu és exaltado em nosso meio, Senhor. Pai querido, abençoa a Rô, nos abençoa, Senhor, me abençoa, abençoa os teus filhos e filhas, abençoa todos que estão aqui, Senhor. Pai, que amanhã a palavra seja instrumento para alcançar pessoas, que nós diminuamos e que tu venha crescer, e que se cumpra esta palavra, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Ih, tem alguém chorando. Não basta a Andressa chora de um lado e a Rô chora do outro. Eita, que lindo esse amor do Pai. É Aleluia, bom a pois gente é. sentir esse amor do Pai, é bom a gente se sentir amada. Nós somos filhas e filhos amados, né? E tudo Amém. acontece no tempo do Senhor. Que a gente tenha discernimento para a gente aceitar que as coisas que a gente pede, que a gente clama, que a gente ora, vem no tempo do Senhor. E que o Senhor vem Amém. trabalhando em nós nesse tempo, até que ela venha se cumprir. Amém? Amém. Obrigada por vocês estarem aqui. Tenham todos um bom dia, uma semana abençoada por Deus. Né? Coloquem, continue colocando diante do Senhor tudo aquilo que está no coração de vocês. E Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos. Amém? Bom dia. Amém. Obrigada, Andressa. Nossa oração maravilhosa. Amo a vida de vocês. Beijos. Paz. A paz.